Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos refrescar um pouco nossas memórias e tentar conjugar alguns verbos em coreano, certo? Nas 4 formalidades mais usadas. E aqui eu vou mostrar para vocês com detalhes como conjugar cada verbo, relembrando aí algumas regras das regularidades e irregularidades dos verbos, certo? Então, vamos lá. Nosso primeiro verbo é o verbo 먹다, o verbo comer. Quando eu tiro o sufixo tá do infinitivo, me resta a radical 먹. Esse verbo é um verbo regular. Quando eu adiciono ele ao sufixo a, o, 요, que é o sufixo do presente do informal polido, eu tenho essas duas regras. Nesse sufixo, eu tenho duas regras. Adiciono a para as radicais que terminam nas vogais a ou o, e adiciono o para as radicais que terminam nas demais vogais, ou seja, fazem parte do, entre aspas, resto, certo? Bom, como a minha radical termina em mo, né, é regular, eu adiciono o, certo? Porque ele faz parte do resto. Aqui eu tenho 먹어요. Já para o formal polido e formal não polido, esses dois sufixos, eles não começam em a, o, eles começam em s e n, certo? Como a minha radical termina em consoante, eu uso essas duas sílabas que estão entre parênteses. Se a minha radical terminasse em vogal, eu não usaria elas, certo? Portanto, eu tenho aqui 먹습니다 e 먹는다. Eu uso o que está dentro do parênteses porque a radical 먹 termina em consoante. Em seguida, o verbo 보다, o verbo ver ou assistir. Quando eu retiro o tá, me sobra a radical 보. Ele é um verbo regular, certo? Então, adiciono 아어유 para o informal polido. Como fica? Fica 보아유? Não. Por quê? Porque a radical termina em vogal, né? E essa vogal é a O. Então, o, a se junta e eu tenho 봐요. Essa é a forma correta, certo? No informal não polido, hwa, né? Então, é praticamente igual, só que sem o yu, certo? No formal polido, 봅니다. Por que eu não usei se? Porque a minha radical termina em vogal, certo? Então, o que está entre parênteses, eu não utilizo. E se for no formal não polido, mesma coisa. Não uso o que está entre parênteses. Ao invés de 보는다, eu falo 본다, certo? O que está entre parênteses, não uso porque a radical termina em vogal. O próximo verbo é o verbo 마시다, verbo beber, né? Se eu tiro o tá, me sobra a radical 마시, ele é um verbo regular. Se eu adicionar ao sufixo a, o, yu do informal polido, nós temos essas regras aí, certo? E como que ele fica? Ele fica 마시, o, yu? Não. Por quê? Porque como a radical termina em vogal i, o se junta e eu tenho 마셔요, certo? Mesma coisa para o informal não polido. 마셔, certo? A diferença aí tá no yu. No formal polido, 마십니다. Não usei se, porque a radical termina em vogal. Mesma coisa no formal não polido. Não adicionei n, porque a radical termina em vogal. 마신다, certo? Próximo verbo, verbo 공부하다. 하다 é fazer. 공부 significa estudo. 공부하다, portanto, é estudar. Fazer estudo, estudar, certo? Quando eu tiro o tá, me sobra a radical 공부하. Lembra, todo 하다 é regular, mas quando a gente adiciona ao sufixo a, o, sempre se torna re. Ha, re. Então, aqui, no sufixo a, o, 유, eu tenho o verbo 공부해요. No informal não polido, 공부해. No formal polido, 공부합니다, porque a radical terminou em vogal. E no formal não polido, 공부한다, novamente porque a radical terminou em vogal, então não uso o que está dentro do parênteses, certo? Em seguida, o verbo 쓰다, que é o verbo usar ou escrever. Também pode ser o adjetivo ser, estar, amargo. Ele é o irregular de ı. Quando eu retiro o tá, radical é se. Então, ele é irregular de ı, certo? O que acontece no sufixo a, o, yu, do informal polido? A regra é retirar ı, adicionar a vogal a e a vogal o de acordo com a penúltima sílaba, certo? Se não tiver a penúltima sílaba, faz parte do resto, dos demais casos, certo? Portanto, aqui nós temos só yu, certo? A irregular de ı, quando adicionado ao sufixo ao, tem a seguinte regra. Retira-se ı da radical
e adiciona-se a vogal A ou O de acordo com a penúltima sílaba da radical. Se não tiver uma penúltima sílaba da radical, nesse caso, faz parte do resto, certo? Então, o verbo 쓰다 ou o adjetivo 쓰다, quando se adiciona a esse sufixo presente do informal polido, nós temos 써요. No informal simples, nós temos só, certo? E no formal polido, nós temos 씁니다. Já no formal não polido, 쓴다, certo? E, caso for o adjetivo, seria 쓰다, mas não está escrito aqui porque nós estamos falando dos verbos, certo? Seguindo em frente, nós temos o verbo 듣다, verbo ouvir, escutar. Ele é irregular de 디귿, certo? Quando a gente gira tá, a gente tem a radical t, que é irregular, certo? Nesse caso, quando a gente adiciona a um sufixo que começa com som de vogal, como por exemplo a, o, u, 디귿 se torna rir, certo? A gente faz essa transformação, essa mudança. E a gente adiciona a ou o normalmente, de acordo com a última sílaba da radical. Então, nós temos o verbo 들어요 nessa formalidade, nesse tempo, certo? No informal não polido, 들어. No formal polido, nós temos 듣습니다. Por que dessa vez não mudou? A consoante não mudou para rir? Porque o meu sufixo começa em som de consoante, certo? E por último, o formal não polido também não mudou, porque o sufixo começa em som de consoante. Então, nós temos 듣습니다 para o formal polido e 듣는다 para o formal não polido. O penúltimo verbo da nossa prática, o verbo 팔다, verbo vender. Quando eu tiro 다 do infinitivo, me resta a radical 팔, certo? Que é irregular de ir. Quando a gente adiciona a um sufixo AO, que tem AO nele, a gente adiciona normalmente, como se fosse um verbo regular. Portanto, nós temos aqui 팔아요 para o informal polido e parar para o informal não polido. Mas o formal polido, ele faz parte da irregularidade, porque o sufixo começa em uma daquelas consoantes, certo? Então, aqui eu retiro o rir da radical, o que me resta 팝니다, certo? Então, a gente tira o rir do sufixo, portanto, então a gente tira o rir da radical se o sufixo adicionado iniciar em uma dessas três consoantes. Por isso, aqui nós temos 팝니다, certo? E, por último, acontece aqui a mesma coisa no formal polido, certo? Porque aqui começa em ni은, certo? Portanto, eu tenho 판다. E a mesma coisa acontece aqui no formal não polido. Por quê? Porque o sufixo começa em ni은. Portanto, retiro o rir da radical. 판다, certo? O último verbo que nós vamos ver na prática é o verbo 굽다, verbo assar. Retiro o 다 do infinitivo, me resta a radical 굽, que é irregular de bi읍, certo? Quando a gente adiciona a um sufixo que começa com som de vogal, nós temos essa regra aqui. Substituir bi읍 por o ou u. Aqui, como não são aqueles dois casos específicos, eu substituo o bi읍 por u, certo? O que me resta, 구-u. Daqui, eu adiciono a ou o, certo? Porque é o sufixo que eu preciso adicionar aqui. Quando eu adiciono a, me resta o a. Quando eu adiciono o, me resta o o. O último verbo que nós vamos ver é o verbo 굽다, que é o verbo assar. Quando eu tiro o 다 do infinitivo, me resta a radical 굽, que é irregular de bi읍. Ele muda de acordo com o sufixo. Se o sufixo começar em som de consoante, nós temos essa regra aqui. Substituir bi읍 por o ou u, certo? Aqui no caso, como o meu verbo não é um daqueles específicos, eu substituo bi읍 por u, o que me resta 구-u, certo? Daqui, eu preciso adicionar a ou o, porque é o sufixo que eu preciso adicionar aqui nesse meu tempo, nessa minha formalidade. Eu adiciono a se terminar em o, não termina em o. Eu adiciono o se terminar em u, termina em u. Então, u com o, eu junto e formo o o. Portanto, o meu verbo 굽다, assar, no presente do informal polido é 구워요, certo? Mesma coisa para o informal não polido, 구워, certo?
E para o formal polido e formal não polido, não altera porque esses dois sufixos começam em consoante, certo? Portanto, 굽습니다, 굽는다. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, tirado algumas dúvidas e refrescado aí as memórias de vocês. Não esqueçam de revisar e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!